Olá, esse vídeo hoje é sobre escola e autismo. É um vídeo que foi pedido por uma seguidora e eu vou explicar um pouquinho sobre como essa dupla pode funcionar de uma maneira muito boa para a criança e para a família. Então, quando me perguntaram se eu podia falar um pouquinho sobre escola e autismo, eu achei um tema super importante, porque a maioria das famílias não sabe como lidar e o que esperar da escolarização de uma criança que está dentro do espectro. Para começar, é importante dizer que nenhum autismo é igual ao outro. Então, assim, as famílias às vezes têm muita expectativa de uma inteligência muito grande numa criança que, quando recebem um diagnóstico de TEA, ou outras têm muito medo do que vai acontecer. Então, tem crianças que têm a linguagem um pouco mais preservada, tem crianças que não têm. Então, assim, é impossível a gente falar de um autismo, a gente fala de muitos autismos, porque cada criança dentro do espectro é uma criança e vai apresentar seu desenvolvimento de uma maneira específica. Quando eu venho falar um pouco dessa dupla, que é a escola acolhendo, é importante a gente ter em mente que hoje, infelizmente, a maior parte das escolas não está preparada para receber essas crianças. A grande verdade é essa. E por isso que eu aconselho as famílias, quando buscar uma escola para uma criança que tem um diagnóstico, não esconder o diagnóstico. Ah, Érica, mas eu procuro a escola para o meu filho e às vezes a escola diz que não tem vaga para criança especial. Na minha visão, na minha opinião, eu prefiro ver que o meu paciente às vezes não conseguiu entrar na escola que ele queria, do que ele entrar na escola e lá dentro a escola não fazer um esforço para recebê-lo. Nesse sentido também é com essas crianças que a gente recebe muitas surpresas positivas da rede pública de educação. Às vezes a gente vê trabalhos muito bonitos, muito bem feitos na rede pública com essas crianças. Eu mesma, na época que eu ainda estava na faculdade, fui mediadora de uma menina que estava dentro do espectro e não falava, ela ainda estava com a linguagem bem atrasada. E foi um trabalho belíssimo, belíssimo, envolvendo a rede pública de educação, uma fonoaudióloga muito competente. E houve toda uma mobilização até para que eu fosse a estagiária dela por ser estudante de psicologia na época. Então, assim, quando a gente está falando desse pareamento da escola com o diagnóstico, o mais importante é vocês terem uma profissional que acompanhe vocês, ajude nessa escolha da escola e também ajude explicando para a escola como fazer essa adaptação, quais são as adaptações que são necessárias. Também a indicação se vai ser necessária ou não uma mediadora. E aí, nesse sentido, é importante buscar uma pessoa que realmente tenha formação em mediação e que saiba o que vai fazer com seu filho, para não ser simplesmente alguém que vai fazer os trabalhos por ele, mas que entenda como fazer essa estimulação. Algumas pessoas também me perguntaram uma vez sobre o que eu achava sobre homeschooling para essas crianças. Assim, o homeschooling é uma aposta, a gente pode gravar um dia um vídeo só sobre isso, de uma série de pais e mães por uma série de motivos, e aqui eu não vou entrar nisso. Mas eu acho extremamente importante a gente também prover espaços de socialização dessa criança. E aí vem como você enxerga a criança, como você enxerga a escola, qual é a posição política dos pais, como eles enxergam a educação. Tudo isso tem que ser envolvido antes de você tomar uma decisão desse tamanho. Então, de maneira concreta, antes de matricular o seu filho, que está dentro do espectro, em alguma escola, jogue bem limpo com a escola, do que eles podem fazer de inclusão. Converse com outras famílias que têm filhos incluídos nessa escola. Se você tem a oportunidade de estar com um bom acompanhamento, envolva a equipe que acompanha seu filho nessa escolha, porque é um desenvolvimento diferente.
mas não é por isso que ele não se desenvolve e não é por isso que ele não aprende. A criança com TEA aprende sim, evolui sim e precisa ser acompanhada para que isso aconteça da melhor maneira possível. Muito obrigada pela atenção de vocês. Encontro com vocês no próximo vídeo. Pode me seguir nas redes sociais, nosso canal no YouTube, página no Facebook, Instagram. E é isso. Muito obrigada.